queridos, bem-vindos a mais um estudo da série O Último Chamado, no qual estamos aprendendo preciosas lições com base na mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. É maravilhoso ver, queridos, que Jesus, já no primeiro estudo que tivemos, ele nos ensinou preciosas lições aos seus pés. No estudo anterior, nós vimos que no livro de Apocalipse tem uma mensagem de advertência, da última advertência de Deus ao mundo. E nós vimos também que a mensagem dos 3 anjos é de extrema urgência e deve ser pregada com rapidez a todas as famílias. Vimos que a mensagem dos 3 anjos não são 3 mensagens, uma mensagem para cada anjo, mas é apenas uma mensagem, mas que cada anjo prega com ângulos diferentes, ou seja, é uma mensagem, mas com 3 ângulos diferentes. E nós vimos também que o Evangelho Eterno é a mensagem da justificação pela fé. E aquele Evangelho que não prega mudança de vida, afastamento do pecado, que é a perfeição cristã, não é o Evangelho Eterno. Porque muitos evangelhos pregam sobre o perdão, mas que não pregam mudança de vida. E esses evangelhos não são o Evangelho Eterno. Eles não são o Evangelho verdadeiro. E, queridos, é interessante porque quando a gente começa a ver a mensagem dos 3 anjos, automaticamente vem uma sensação em nós de grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo de alerta. Deus poderia muito bem mostrar a cada um de nós a nossa responsabilidade ao pregarmos a mensagem do Evangelho Eterno através de humanos simples e humildes, mas não foi à toa, queridos, que Ele nos mostrou através de anjos. Isso nos mostra que é impossível pregarmos perfeitamente o Evangelho Eterno se não estamos vivendo o mesmo na prática. É por isso que quando a gente vê a mensagem dos 3 anjos, vem em nós um sentimento, uma sensação de responsabilidade, mas ao mesmo tempo de alerta, porque a gente começa a ver que a nossa responsabilidade diante de Deus é gigantesca, mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar, será que eu estou vivendo na prática o Evangelho Eterno? E o interessante também que a mensagem dos 3 anjos tem como base nos mostrar claramente a verdadeira adoração. É claro, queridos, nós precisamos entender que existe a falsa adoração e a verdadeira adoração. Da mesma forma como nós vimos no estudo anterior que Paulo estava alertando aos cristãos de Gálatas e os cristãos de Corinto, porque eles estavam sendo enganados facilmente, da mesma forma nós precisamos estar em alerta, porque Satanás, ele quer nos enganar não de forma vindo a nós como um anjo das trevas, mas da mesma forma como ele foi tentar a Jesus como um anjo de luz, ele quer nos enganar dessa forma também. Então nós precisamos estar com a mão segura em Cristo Jesus. Nós precisamos estar verdadeiramente em Cristo em nós, com Cristo em nós. Mas, queridos, vamos dar uma olhadinha na primeira mensagem dos 3 anjos, na mensagem do primeiro anjo aí de Apocalipse 14, e vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vamos ler juntos. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vem nos falando o seguinte: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno, para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, vamos prestar bastante atenção na mensagem que o primeiro anjo
de Apocalipse 14 vem assim, colocando em alta voz. Claro, é apenas uma mensagem para os 3 anjos, mas vamos prestar atenção no ângulo da mensagem do Evangelho Eterno que ele vem trazendo a nós. O primeiro anjo fala que é chegada a hora do seu juízo. O que isso quer nos dizer? O que isso significa? Tais palavras, queridos, se referem à última obra do ministério de Cristo. E essa mensagem, que é o Evangelho Eterno, deve ser proclamada até finalizar a obra de Cristo. Deve ser proclamada em alta voz, com fervor no coração que somente o Espírito Santo dá a cada um de nós. E até Cristo voltar para vir nos buscar, nós precisamos pregar essa mensagem tão poderosa. E sabe qual é o resultado da aceitação da mensagem dos 3 anjos, queridos? É a paciência dos santos e a fé de Jesus, como vem nos falando em Apocalipse 14:12, que vem nos falando assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, esse é o resultado daqueles que aceitam a mensagem do Evangelho Eterno. E, queridos, precisamos entender que, a fim de nos prepararmos para o juízo, porque o primeiro anjo, ele vem proclamando em alta voz que já é chegada a hora do juízo de Deus. E nós precisamos entender que, a fim de nos prepararmos para o juízo, é necessário guardarmos a lei de Deus. E essa mesma lei será a norma de caráter no juízo. É interessante que quando a gente olha para a história, para a vida de Enoque, ele nos mostra que tudo que Enoque fazia, ele perguntava se era aceitável a Deus. E ter a lei sendo como uma norma do nosso caráter no juízo é de uma forma mais prática que a gente imagina. Mas a gente vai estar vendo isso durante esse estudo. Mas vamos estar vendo o que Paulo nos fala em Romanos 2. Vamos estar lendo juntos Romanos 2, verso 12, 13 e 16, que fala o seguinte: todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com o evangelho que anuncio. Ou seja, queridos, aqui está falando que vale a pena a gente ouvir, ver o evangelho, a gente guardar a lei, para a gente estar salvos, para nós estarmos justos diante dos olhos de Deus? Não, aqui está falando que nós precisamos ter obediência à lei divina. E, queridos, esse texto vem nos mostrando claramente que o objetivo da verdadeira adoração é, assim, um dos pilares da mensagem dos 3 anjos. Vem nos mostrando claramente que Paulo, ele quer nos mostrar como nós devemos ter a verdadeira adoração, como nós podemos ter uma adoração aceitável a Deus. E também, é claro, nós vemos que sem obediência aos mandamentos de Deus, nenhum culto, ou seja, nenhuma adoração será feita, será perfeita. E quando a gente vai em Provérbios, capítulo 28, verso 9, vem nos falando o seguinte: o que desvia os seus olhos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, queridos, olha só que seriedade que nós temos diante de Deus. Mas será que o julgamento será somente para aqueles que não acreditam em Deus ou que rejeitaram a sua advertência, ou é para todos, principalmente para nós cristãos? Bom, vamos deixar Cristo Jesus nos responder, porque nós podemos muito bem pensar: mas eu creio em Jesus, Ele me salvou. Mas olha só, na Bíblia vem nos falando claramente que todos vão ter que comparecer diante do julgamento. A gente vai em Romanos, capítulo 14, verso 10, que vem nos falando assim: todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Ou seja, aqui está falando que os ateus terão de comparecer diante do tribunal de Deus. Não, estão falando todos. Ou seja, ateus, cristãos, aqueles que rejeitaram a mensagem, todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. E em 1 Pedro,
no capítulo 4, verso 17, vem nos falando assim: chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, queridos, o juízo de Deus começa por onde? Por nós, por dentro da casa de Deus. Começa pelos cristãos, aqueles que tiveram grande luz, e através da luz que Deus deu a eles, eles serão julgados. Mas, queridos, qual é então o propósito de Cristo para julgar os cristãos? É simplesmente porque, antes dele vir a esta terra, nos buscar para nos levar ao céu, ele precisa mostrar ao universo que a nossa salvação está de acordo com a sua lei, que a nossa salvação está de acordo com o plano divino para a nossa vida. E ele precisa vindicar os santos, ele precisa falar ao universo: eles me pertencem. Mas, queridos, como que Cristo vai vindicar os santos? Como que ele vai vindicar a mim e a você? Como que ele vai falar ao universo que nós pertencemos a Deus, se o nosso coração é terrível? E como que ele vai falar para o universo que nós pertencemos a ele, se o nosso coração não está em harmonia com a sua lei? Podemos até pensar: mas eu não sou mau, eu não sou nenhum criminoso. Mas olha só o que Jeremias, no livro de Jeremias, vem nos falando. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com suas obras. Queridos, a natureza pecaminosa está dentro de nós. E sabe o que ela é? Ela é inimiga de Deus e inimiga da lei de Deus. Paulo foi muito claro ao falar que nós estamos em uma guerra, mas ele não quis dizer que nós estamos em uma guerra de armas, de espada, de escudos. Ele estava se referindo a uma guerra espiritual, uma guerra entre a carne e o espírito. Nós temos em nós a carne e o espírito. O espírito é tudo aquilo que é movido por Deus, aquilo que a gente não provém de nós mesmos, porque a nossa natureza, ela é a natureza pecaminosa, ou seja, por nós mesmos a gente quer controlar a carne, a gente quer fazer as coisas da carne e não as coisas do Espírito, mas é Cristo que atua em nós para que o Espírito possa ser exaltado, vamos dizer assim, em nossa vida. E queridos, como nós estamos em uma guerra entre a carne e o espírito, nós precisamos entender que sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito. E vencerá aquele que for melhor alimentado. Interessante que isso é mais na prática que a gente imagina. Vamos colocar aqui na prática para a gente entender melhor o que Paulo estava nos falando, para a gente entender melhor essa batalha que estamos aí participando. Vamos imaginar que a gente gosta bastante de ouvir uma música, mas a gente sabe que aquela música não é da vontade de Deus. E a gente pensa: nossa, mas eu gosto tanto de ouvir aquela música. Mas quando você está para colocar aquela música para você ouvir, você sente aquela vozinha falando em seu coração: filho, filha, não ouça essa música, não é da minha vontade que você ouça essa música. Mas a gente fala: eu vou ouvir essa música. E a gente ouve aquela música. Qual nós estamos alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito? É a nossa carne. Vamos colocar outro exemplo. Agora direcionado mais assim para os rapazes, para os meninos, para os homens. Quando vocês estão assistindo alguma coisa, indo assistir alguma coisa, vocês sabem que às vezes algum jogo, algum jornal, filme, não é da vontade de Deus assistir. Vocês sabem que quando vocês vão assistir aquilo, vai estar contribuindo para que o Espírito Santo não venha falar ao nosso coração. E a cada vez mais a voz do Espírito Santo fica menos, fica mais baixinha, não fica mais forte. Porque quanto mais a gente não ouve, a gente não
pratica, a gente não responde a voz do Espírito Santo falar ao nosso coração, mais aquela voz vai diminuindo até a gente não ouvir mais completamente o Espírito Santo. Mas enfim, os homens, os rapazes, os meninos, eles querem assistir alguma coisa. Vocês sabem que isso não é da vontade de Deus, mas vocês falam, mas a gente quer assistir isso, a gente gosta de assistir um jogo, um jornal, mas eu sei que se eu assistir isso, o Espírito Santo ele não vai ter controle sobre mim. Mas naquele momento vocês não deixam o Espírito Santo atuar em vocês, para que assim o Espírito seja alimentado. E naquele momento vocês fazem a sua vontade e a carne é alimentada. Estão vendo como que é bem mais na prática que a gente imagina a luta entre a carne e o Espírito? Agora vamos colocar mais um pouquinho na prática, mas na questão de alimentarmos o Espírito. Falamos um pouquinho sobre alimentarmos a carne, mas vamos falar um pouquinho sobre alimentar o Espírito. Vamos imaginar que uma guardiã do lar, uma mãe, está preparando uma deliciosa alimentação para a sua família. Mas ela pensou em fazer guloseimas, colocar na mesa coisas que ela sabe que não vai trazer benefício para a saúde da sua família. Mas ela pensa, nossa, mas meu esposo gosta tanto disso, meus filhos gostam tanto disso. Ai, mas isso não vai trazer benefício para a minha família. E na mesma hora, ela pensa, se Jesus ele estivesse vindo aqui em meu lar como um hóspede especial e sentasse em nossa mesa para comer essa alimentação conosco, será que ele comeria essa alimentação com a gente? Será que ele comeria essas guloseimas com a gente? Será que ele comeria esse alimento que não traz benefício à nossa saúde? Ou será que ele não comeria porque ele saberia que aquele alimento não iria trazer saúde para ele? Então, queridos, quando a gente entende que nós precisamos ter a comunhão do céu conosco, a gente vê mais pertinho o que Jesus quer fazer em nós, o que Jesus quer fazer em nossas famílias, o que Jesus quer fazer em cada um de nós, com o papai, com a mamãe, com os filhos. Porque Jesus, ele quer dar a salvação não é somente para o pai da família, o sacerdote do lar, mas o resto da família não vai estar recebendo a salvação, não vai ir para o céu. Deus, ele quer nos salvar, ele quer nos buscar para a gente ir para o céu. É ao todo, é toda a nossa família. E esses são nos pequenos detalhes que nós precisamos entender que Cristo está conosco. E queridos, enquanto o nosso coração carnal, enquanto a nossa carne for alimentada, nós teremos inimizade contra Deus e não estaremos de acordo com a sua lei. É quando reconhecemos que não somos nada que estaremos prontos a aceitar o novo coração que Deus nos dá, que dá à nossa família, sob a condição de perfeita submissão a Ele. Queridos, nós precisamos entender que nós queremos ter um novo coração. Se nós queremos ter um novo coração, nós precisamos entender que ter perfeita submissão a Deus é nós termos a fé de Jesus. Que mesmo que a gente queira fazer tal coisa, mas a gente sabe que Jesus ele não caminhou por aquele caminho. E a gente quer caminhar pelo caminho que Jesus caminhou. E queridos, estaremos dispostos a receber Jesus Cristo habitando em nosso coração apenas pela fé. Nós não podemos receber Jesus Cristo se nós estivermos alimentando mais e mais a nossa carne. Nós precisamos deixar Cristo habitar em nós pela fé. E cabe a cada um de nós, cabe a cada uma das nossas famílias escolhermos o coração, se nós vamos querer o coração terrivelmente mau ou o coração infinitamente bom. Qual coração que nós vamos querer? Eu imagino que assim como eu, assim como a minha família, você e a sua família também querem ter o coração infinitamente bom. E muitas vezes a gente pode até pensar, mas como podemos ter Cristo habitando em nosso coração? Já tentei muitas vezes, eu e minha família já tentamos muitas vezes. Mas queridos, a carne não pode fazer nada de bom. Há apenas uma solução.
uma só solução: é render completamente a Cristo. A carne trabalha sempre que a fé está ausente, ou seja, toda vez que a gente não está tendo fé em Cristo Jesus, é quando a nossa carne trabalha em nós. É quando naquele momento, na batalha, a carne vence. E, queridos, é interessante porque eu vou contar aqui uma experiência que eu tive. Eu até comentei com vocês que eu tentava, assim, vencer as coisas por mim mesma. Mas foi quando eu entendi que Jesus, ele veio nos salvar, não é no todo, mas é em cada um individualmente, que eu entendi que até para vencer as mínimas vontades do meu dia a dia, os mínimos desejos de às vezes comer alguma coisa, vestir alguma roupa, assistir tal coisa, desperdiçar o tempo que Deus nos dá, eu não podia fazer isso sozinha, porque por nós mesmos a gente não consegue fazer isso. E o interessante é que muitas e muitas vezes eu tentava fazer, e eu falava: a partir de agora eu não vou perder mais o meu tempo para ficar nas redes sociais, para ficar vendo a vida das pessoas. A partir de agora eu não vou mais ouvir essa música. Mas parecia que toda vez quando eu falava isso não dava nada certo. Quando alguém vinha pra mim mostrando: nossa, você viu, tal fulano falou isso, tal fulano fez isso, eu na hora fechava os meus olhos e falava: eu não posso ver isso porque eu falei que eu não vou mais ver a vida das pessoas. Mas, queridos, eu fui percebendo que não é assim que a gente consegue vencer essa batalha. Não é assim que o espírito vence a carne nessa batalha espiritual. Porque, por nós mesmos, a carne, ela não pode fazer nada de bom. É somente Cristo Jesus que pode habitar em nós. É somente Cristo Jesus que pode fazer em nós as obras que vêm dele. Porque por nós mesmos até as nossas obras são más. Até as nossas obras não são de acordo segundo o coração de Deus. E foi quando eu entendi isso que eu comecei a ver a importância de eu ter Cristo habitando em mim. E quando eu vi a seriedade de que tem um anjo relator que está escrevendo tudo que eu faço, está escrevendo o tempo desperdiçado, as oportunidades desperdiçadas, está escrevendo as minhas palavras ríspidas, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. Enfim, quando eu comecei a ver que o céu está totalmente do meu lado o tempo todo, eu comecei a ver a importância de eu estar deixando Jesus habitar em minha vida. Ele está atuando em minha vida. E eu comecei a clamar a Deus e falei: Senhor, por favor, me ajude. Porque por mim mesma, eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de ouvir essas músicas. Eu gosto de ficar desperdiçando o meu tempo e o tempo que o Senhor me deu. Eu gosto de não aproveitar as oportunidades que o Senhor me deu. Mas me ajude, Senhor, me ajude. E, queridos, é quando a gente começa a ver bem pertinho Jesus perto de nós, através da fé, que a gente entende que Ele vai estar nos ajudando. A nossa missão é a gente permitir que Jesus venha fazer a sua obra em nós. Se nós não permitirmos Jesus fazer a sua obra em minha vida, na sua vida, em minha família e na sua família, Ele não vai fazer. Jesus não é como um ladrão que Ele vem arrombando a porta do nosso coração e falando: eu vou entrar aqui e eu vou agora habitar aqui. Não, Ele não é desse jeito. Nós precisamos permitir, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que Ele venha entrar. Porque Ele está batendo na porta do coração, mas Ele não vai estragando toda a porta, porque Jesus é educado. Nós precisamos abrir a porta para Ele entrar, para que Ele venha morar em nossa vida, para que Ele venha habitar em nós. E nós precisamos também entender que Jesus, Ele não divide o seu trono. Ou seja, se em nosso coração já tem um trono que Satanás está sentado nele, Jesus, Ele não vai fazer outro trono para
habitar em nosso coração e reinar em nosso coração, porque o nosso coração não pode ter dois tronos. Ou é o trono da carne, ou é o trono do Espírito. Ou é o trono de Jesus, ou é o trono de Baal, ou é o trono de Satanás. E nós precisamos hoje escolher qual é o trono que nós vamos querer, qual é o rei que nós vamos querer em nosso coração. Porque Jesus, ele não vem como um hóspede especial morando em nosso coração para morar na sala do nosso coração, se Satanás está morando no sótão dos nossos pensamentos. Jesus, ele só mora em nosso coração se ele tiver total liberdade em nosso coração, na fala, na mente, em tudo que a gente faz. É por isso que a gente vê a importância do que vem nos falando em Romanos, no capítulo 14, no verso 23, que fala o seguinte: tudo o que não provém de fé é pecado. A gente pode fazer as melhores coisas possíveis, mas se não vem da fé, nós estamos realizando pela carne. E se vem da carne, é pecado. Porque a fé, ela só realiza aquilo que vem de Deus. O Espírito só realiza as obras que vêm de Deus. E é quando a fé está presente que Deus trabalha. E quando a fé está ausente, a carne trabalha. E queridos, os judeus perguntaram a Jesus como poderiam fazer as obras de Deus. E olha só o que Jesus falou para eles. Vem nos falando em João, no capítulo 6, verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que enviou. Ou seja, queridos, é pela fé que recebemos Cristo. Ou seja, as obras são por Ele, não são feitas por nós, mas as obras são feitas por Cristo Jesus. E, consequentemente, as obras são feitas por fé. Não são feitas pela carne, mas são feitas pelo Espírito. E para nós mesmos, a gente não pode fazer essas obras. Por nós mesmos, a gente não pode fazer as obras de Deus. É apenas Jesus habitando em nós. Porque se nós estivermos falando que nós somos cristãos, que a gente faz coisas para Deus, que nós temos uma missão, nós vamos à igreja, somos batizados, temos pais à igreja, enfim, temos um nome todo recheado, que somos servos do Deus vivo. Mas se a gente faz todas essas coisas pelas obras da carne e não nas obras da fé, que vem de Cristo Jesus, quando Jesus ele voltar, quando Jesus ele olhar para nós, ele vai falar: não vos conheço. E nós vamos falar: mas mestre, nós fizemos tantas coisas em seu nome. E ele falou, e ele vai falar: não vos conheço. Por quê? Deus, ele olha para as obras da carne que provém de nós mesmos, como fala em Romanos, que são as obras que não vêm da fé, são obras de pecado. É pecado. E a gente vê isso claramente na vida de Pedro, o discípulo de Cristo, o apóstolo Pedro, que Pedro passou tanto tempo andando com Jesus falando tantas coisas com Pedro, ensinando tantas preciosidades. Imagina você e eu termos esse privilégio de andarmos pessoalmente com Jesus Cristo, ouvindo as suas maravilhas, vendo seus milagres, ouvindo as suas parábolas. Imagina, foi isso que Pedro teve, foi essa oportunidade que Pedro teve. Mas Pedro passou por volta de 3 anos e meio com Jesus, mas ele não entendeu verdadeiramente a mensagem do Evangelho eterno. E ele falava com orgulho: eu sou discípulo de Cristo, eu vou morrer por Senhor Jesus, eu posso até morrer pelo Senhor de cabeça para baixo, eu vou morrer contigo, vou estar com o Senhor até o último momento. Mas quando Jesus estava na cruz, ele teve medo. Ele teve medo porque ele sabia que ele estivesse com Jesus, ele seria o próximo. Ele teria medo porque ele sabia que se as pessoas olhassem para ele e soubessem que ele era discípulo de Cristo, que ele era seguidor de Cristo, as pessoas colocariam ele na cruz. Foi por isso que quando Jesus estava lá, já no processo para ser crucificado, ao Pedro na madrugada olhar para as pessoas na fogueira e as pessoas
as pessoas olharem para ele e falarem: "Você é discípulo de Cristo", o que ele falou: "Não, eu não sou seguidor de Cristo, nunca vi ele, não conheço ele", porque ele sabia que se ele revelasse que ele era seguidor de Cristo, o que ia acontecer com Pedro? Ele seria o próximo a estar no mesmo lugar que Jesus estava. Mas, quando Pedro falou isso, o terceiro som do galo foi tocado. O galo cantou pela terceira vez. E na hora, o Pedro, ele olhou para Jesus. E Jesus, bem naquele momento, estava olhando para ele. Com olhos não de raiva, não com olhos de rancor, mas com olhos de paz, de misericórdia. E Pedro, naquela mesma hora, ele olhou para Jesus, ele foi correndo, chorando, e ele nem via onde ele estava caminhando. E quando ele viu, ele já estava no Getsemane, naquele mesmo lugar onde, alguns momentos antes, Jesus estava ajoelhado e clamando a Deus. E naquele mesmo momento foi quando ele entendeu a preciosidade do amor de Jesus. E naquele mesmo dia, ele quis profundamente seguir o Mestre. Naquele mesmo dia, ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido em sua vida, porque ele viu o amor de Cristo. Ele sentiu a necessidade dele ter Cristo habitando nele. Ele sentiu a necessidade de ter a lei divina como base de seu caráter. Ele sentiu a necessidade de seguir não pelas obras da carne, mas pelas obras da fé, pelas obras do Espírito. E antes, ele falava que ele era seguidor de Cristo, mas ele era duro. Naquele momento, ele entendeu o que é a verdadeira humildade. Porque a verdadeira humildade é a gente permitir que Jesus faça o que é da sua vontade em nossa vida. E é isso que revela, queridos, a escravidão da nossa carne. É quando a gente vê exatamente essa experiência em nossa vida, da gente ver que nós não somos nada, da nossa incapacidade de fazer as coisas, que a gente vê que a nossa carne tenta fazer as coisas que Deus ordenou que fossem feitas, mas ela não consegue fazer. É como se estivéssemos em uma corrente chamada pecado. É como se estivéssemos presos em uma corrente e nós queremos sair dessa corrente. A gente tá achando muito ruim essa corrente, mas a gente não quer sair dessa corrente. Por quê? Nós estamos aprisionados pelo pecado. E quando a gente quer sair dessa corrente, a gente faz força e a gente sente que nós estamos aprisionados. E a gente, na hora que a gente sentir, a gente quer ter uma força para a gente falar: Senhor, nos ajude, para nós termos a experiência de vivermos na fé de Jesus. Mas é quando a gente sente isso que a gente sente que nós estamos aprisionados. Mas quando a gente não quer viver pelo Espírito, a gente nem sente que nós estamos na carne. A gente nem sente que nós estamos na corrente chamada pecado. E a gente fica a vida toda sem perceber que nós estamos aprisionados por Satanás. E quando a gente menos perceber, não vai ter mais chance para nós. Porque o último chamado, a última advertência de Deus foi dada e a gente não ouviu. Queridos, qual que nós vamos decidir hoje? Nós vamos decidir sentir que nós estamos aprisionados, mas clamar pela ajuda de Deus, ou nós não queremos sentir essa agonia que nós estamos aprisionados, e nós vamos continuar no conforto. No momento que nós mais somos chamados para pregar o evangelho, que Satanás mais nos engana. Isso aconteceu no passado. São nos momentos que são assim o clímax da mensagem, que é o ponto áureo que Jesus quer que a sua glória seja revelada. É quando Satanás ele coloca mensagens com que a gente venha ser enganados, para que a gente não venha ver que nós estamos sendo enganados por ele. E nós acabamos sendo enganados de tal maneira que ele nos cega de tal maneira que quando é tarde demais, a gente vê que nós ficamos com a cegueira espiritual por muito e muito tempo.
Isso aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava prestes a receber os 10 mandamentos do próprio Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, eles viram que Moisés estava demorando muito e eles fizeram um bezerro de ouro. Mas, queridos, sabe qual é interessante? Eu estava estudando esses dias para trás sobre essa história e eu estava vendo que, ao eles fazerem o bezerro de ouro, eles não estavam fazendo com o objetivo de vamos adorar outros deuses, mas eles estavam fazendo com o objetivo de adorar o Deus verdadeiro. Mas por causa de comidas, músicas, bebedeiras, eles foram tão enganados, hipnotizados por Satanás, que eles nem perceberam que eles estavam sendo dirigidos, conduzidos pelo próprio espírito das trevas. Isso também aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel, antes, na verdade, da destruição de Jerusalém, Jesus falou com eles: antes do segundo cerco, vocês vão precisar fugir da cidade. Mas quando isso aconteceu, quando o que Jesus falou aconteceu exatamente, eles viram com tanta importância proteger o templo que eles não perceberam a importância deles fugirem e colocarem na prática aquilo que Jesus havia falado a eles. Será que tanto o povo de Israel no deserto e tanto o povo de Israel, ao eles terem que obedecer o chamado de Deus ao fugir de Jerusalém, eles estavam sendo conduzidos por artimanhas mundanas? Artimanhas de aparência eram exatamente o espírito das trevas? Não, a aparência era como um espírito da luz, um anjo da luz. Eles estavam sendo movidos pelo espiritual, mas eles estavam sendo movidos pelo falso espiritual. Porque esse falso espiritual não estava sendo baseado na lei de Deus. E a lei de Deus é aquilo que Jesus fala para nós fazermos. E nós podemos ver que a lei de Deus é muito mais na prática que a gente imagina, queridos. Muitas vezes a gente vê que é muito sério, mas eu não mato, eu não pego uma arma e mato. Mas a gente pode ver que, por exemplo, eu nunca peguei uma arma e matei uma pessoa, mas eu já comi algum alimento que eu sei que prejudicou o santuário do Espírito Santo, que é o meu corpo? Porque se eu fiz isso, eu estou matando o meu corpo, eu estou matando o santuário do Espírito Santo. Ou, eu nunca fiz um adultério, mas se eu estou querendo ter Jesus como centro da minha vida e Satanás também, eu vou estar tendo um adultério, porque eu vou ter 2 senhores, 2 esposos na minha vida. E a lei, ela nos mostra os nossos pecados. E nós precisamos entender que, da mesma forma como no passado, Satanás ele vai tentar nos enganar através do está escrito. Mas nós precisamos ter Cristo habitando em nós. Nós precisamos ter a lei de Deus em nossos corações, para que assim a gente venha deixar Cristo direcionar cada passo da nossa vida. Olha só o que vem nos falando em Romanos, no capítulo 7, no verso 2 e 3. É muito interessante porque, igual eu estive aqui comentando com vocês, na questão de muitas vezes a gente não fala, eu não mato, eu nunca matei uma pessoa, ou eu nunca fiz um adultério e tudo mais. A gente nunca fala isso, mas é muito interessante porque essas coisas são as coisas mais simples da nossa vida. E vamos ver, olha só, Romanos, capítulo 7, verso 2 e 3, fala o seguinte: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar
com outro homem. Queridos, a gente pode ver esse texto e a gente fala o que isso quer nos dizer, o que Jesus quer nos mostrar através desse texto. Lembrando que a Bíblia, de capa a capa dela, não está falando de apenas histórias passadas, conselhos passados, mas são mensagens de Deus a cada um de nós hoje individualmente. Nós precisamos entender que Deus, Jesus, não permitiu que a lei fosse abolida exatamente por causa da sua ressurreição. Como assim? Deus permitiu que Jesus ressuscitasse para mostrar a todo o universo que a lei não foi abolida. E nós precisamos entender que nós estamos casados com o nosso velho homem. Ou seja, a carne. Nós estamos casados com o nosso velho homem, nós temos as nossas paixões, nós queremos fazer as coisas do nosso velho homem. Mas nós precisamos entender que nós não podemos ter dois senhores. Nós precisamos entender que se nós queremos ter Cristo como o nosso Senhor, ou seja, como falou aqui em Romanos capítulo 7, se nós queremos ter Cristo como nosso marido espiritual, nós precisamos entender que o nosso velho homem precisa morrer. Porque se ele não morrer, nós vamos cometer um adultério. E se ele não morrer, a gente vai estar falando que eu sirvo a Satanás e a Deus, mas isso não existe. Nós vamos estar falando, achando que nós estamos fazendo isso, mas quando Jesus olhar para nós, ele vai falar, não vos conheço. E vamos colocar aqui alguns exemplos de que a nossa carne não pode cumprir os propósitos de Deus. Por quê? A gente percebe que da mesma forma como o nosso velho homem precisa morrer para que Jesus venha ser o nosso Senhor, porque se o nosso velho homem não morrer, Cristo não vai ser o nosso Senhor. A gente vê que se a nossa carne não morrer, Cristo não vai cumprir os seus propósitos em nossa vida. A gente vê os exemplos como de Abraão. Deus ele prometeu Isaac para Abraão, mas Abraão quis colocar em prática os planos de Deus, ou seja, ele estava tentando cumprir os propósitos de Deus através da sua carne. E acabou que Ismael acabou nascendo. E a gente vê no decorrer da história que não foi da vontade de Deus isso. A gente vê também a questão do exemplo de Jacó e Rebeca. Eles tentaram enganar Isaac para que Isaac desse a bênção a Jacó. Mas a gente vê a angústia depois de Jacó com seu irmão e Jacó tendo que fugir. Por quê? Jacó e Rebeca tentaram cumprir os propósitos de Deus através da carne. Também vemos Moisés com a libertação do povo de Israel. Ele queria libertar o povo de Israel com suas próprias forças. Então ele matou o egípcio. Mas a gente vê a angústia que Moisés teve, ele teve que fugir para o deserto. E essa não foi a vontade de Deus. Não era desse jeito que Deus queria cumprir os seus propósitos, porque Moisés tentou cumprir os propósitos de Deus através da sua carne. E queridos, se tentarmos realizar os propósitos de Deus através das nossas próprias obras, a obra de Deus nunca será realizada até que venha através da fé. Se nós queremos que as obras de Deus venham ser realizadas, nós precisamos permitir que elas venham ser realizadas através da fé e não pelas nossas próprias obras. E é quando o nosso velho homem morre que nós podemos viver na plena felicidade de estarmos um com Cristo. E olha o que vem nos falando em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, é na cruz que nosso velho marido, ou seja, nosso velho homem é morto. E se nós queremos nos casar espiritualmente com Jesus Cristo, o nosso velho homem precisa morrer. Porque senão estaremos tendo um adultério. Qual é o rei que nós estamos aceitando para o nosso coração hoje?
Porque Jesus, ele não divide o trono com Satanás. Se nós estamos aceitando Satanás como o rei, como tendo trono em nosso coração, é ele que vai ser o nosso marido espiritual. Agora, se nós queremos matar o nosso velho homem na cruz, ser crucificado com Cristo, Jesus Cristo vai ser o nosso rei. E ele vai colocar o seu trono em nosso coração. Para isso, Satanás, ele precisa ser expulso da nossa vida, para que Jesus venha colocar os seus planos em minha vida, na sua vida, na vida das nossas famílias. É quando o velho homem morre que os frutos do Espírito Santo são produzidos e nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão. E é interessante porque Satanás olha para nós e quando a gente às vezes cai em alguma tentação, comete algum pecado, ele olha para nós, ele nos acusa diante de Deus, e ele fala, tá vendo? Olha só o que eles estão fazendo. Mas sabe qual deve ser a nossa resposta, queridos? Fui crucificado com Cristo. Nós precisamos pregar isso a cada dia. Nós precisamos estar em mente com isso, na mente, falando sobre isso, que nós estamos crucificados com Cristo Jesus. E se nós estamos crucificados com Cristo Jesus, é porque esse é o Evangelho eterno. É porque nós estamos praticando o Evangelho eterno em nossa vida, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos pedir para que Jesus venha nos ajudar, para que o nosso velho homem venha morrer, para que Jesus venha ser o nosso esposo espiritual e que o Evangelho eterno venha ser algo natural na prática a cada dia em nossa vida, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Deus seja convosco.